cadastrados, né? Já inscritas e não cadastradas, novas inscrições. Então, se você já veio hoje, você vai para essa outra mesa que está assim, inscritas. Você vai estar com a pulseira e você fala, sou eu. Aí vai estar em ordem alfabética, você vai dar o seu nome e só vão dar um xizinho. A gente quer saber se você está voltando. E se você trouxer alguém que não estava aqui hoje, aí essa pessoa vai ser dirigida à mesa da nova inscrição. O que a gente pede? Não tira a pulseira, tá bom? A pulseira é a garantia que você já tem a inscrição, que você não precisa dar os dados novamente, tá bom? Para não perder tempo, para ser uma coisa mais ágil. Então essa pulseira fica até amanhã, depois de amanhã, quando você sair daqui, você coloca e guarda de lembrança por esses dias. Amém? E agora sim, nós vamos entrar na palavra. E esse tema que o Senhor nos deu, é um tema que meu marido fala assim, você já sabe o que você vai pregar? Eu falo, não, Deus primeiro me dá um tema, depois me dá a palavra. Mas eu creio, né? Eu estava ontem, até ontem eu estava assim, Senhor, o que o Senhor quer falar para essas mulheres? Eu não sei com vocês, né? Mas eu, quando estou fazendo meus afazeres, Deus fala comigo. Eu estava lá lavando o terraço, eu tinha orado a madrugada toda, e o Senhor não tinha ainda falado comigo sobre o que Ele queria falar. Aí estava eu lá, jogando água no terraço, economizando, jogando no balde, né? Que ele vai passar o que é isso, né? Racionamento. Aí daqui a pouco chega meu marido para almoçar, eu estava assim, radiante. Aí ele, que foi? Eu disse, Deus falou comigo. E eu estava lavando no terraço enquanto Deus falou comigo. E Deus me deu então a direção para essa palavra. Então, quem puder ficar de pé, fica de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para quem trouxe. Quem não trouxe, vai ser projetado aqui o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 1. E aí, quem não trouxe, você vai acompanhando aqui. A gente vai pular alguns versículos, tá bom? É um texto muito conhecido, com certeza. Mas é um texto que Deus vai trazer muita novidade para a sua vida. E diz assim, João capítulo 11, a partir do verso 1. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Vamos pular agora para o texto, o versículo 15. E Jesus diz assim, versículo 15. Não, João 11, versículo 15. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Queria dar uma paradinha aqui. Observe o seguinte, nós estamos falando de um momento onde Jesus tinha uma família que ele amava muito, 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Chega a notícia que Lázaro está enfermo, mas uma enfermidade muito séria, uma enfermidade que poderia levá-lo à morte devido à urgência com que essas irmãs fazem. Só que Jesus já havia um lugar que era a Judéia, que ele já havia ameaças, rumores, de que se ele voltasse lá, as pessoas estavam esperando Jesus voltar para, quem sabe, tramar a morte de Jesus. Quando a notícia chega que o amigo dele, Lázaro, está morto, está doente, Jesus então se demora por mais 2 dias. Quando Jesus finalmente decide voltar, um dos seus discípulos fala, o que a gente vai fazer lá? A gente vai para lá, é o lugar do perigo, é o lugar da morte. E aí Jesus fala, é necessário que a gente vá, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Eles entenderam no primeiro momento, se ele está dormindo, ele está bem.
Mas Jesus falou, não era desse sono, mas era da morte eterna. E nesse momento agora, Tomé aquele que precisou tocar nas chagas de Jesus para crer nele, ele faz uma declaração que talvez muitos de nós cheguemos a esse nível e falamos assim, eu não iria para um lugar onde a morte está me esperando. E ele diz, vamos também nós para morrermos com ele. A confiança em Jesus nos leva a um lugar que nós sabemos que estamos preparados para viver um nível de morte, mas também para vivermos um nível de vida eterna. Amém? Pode passar, por favor? Ao chegar lá em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí agora a gente vai pular para o versículo 32, tá bom? Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus, onde o colocastes? E eles indicaram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava? Mas alguns deles questionaram, não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que o seu amigo morresse? Então, novamente, Jesus se indigna com o seu espírito. E comovido, dirigiu-se ao sepulcro. Jesus vai para onde? Para o sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido, Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Você pode aplaudir ao Senhor? Hoje que Deus vai fazer nesta noite, feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos na sua palavra. Nós confiamos em tudo aquilo que o Senhor vai fazer e realizar neste lugar. Portanto, Senhor, fala conosco. Traz ao Senhor a revelação daquilo que o Senhor deseja para a vida dessas mulheres. Eu coloco a minha vida, Senhor, à tua disposição para ser um instrumento teu, Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha incapacidade de convencer. Eu não consigo convencer ninguém. O Senhor sabe das minhas limitações, Pai. Mas eu conto, Senhor, em ser um instrumento teu em favor dessas mulheres. E eu creio porque a tua palavra é viva e eficaz. E porque o teu Espírito traz vida. Eu creio que não haverá uma sequer que sairá desse lugar. Se ter áreas da sua vida onde o Senhor trará ressurreição, onde trará vida, onde o Senhor fará aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. E nós confiamos naquilo que o Senhor já está realizando nesse lugar. E nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, por favor. Eita glória. Quero pedir uma coisa, na verdade 2 coisas. Eu já pedi a primeira, mantém teu celular desligado, tá bom? Segunda, evita agora levantar.
Bom? Evita levantar. Tenta não ir ao banheiro se você puder, se você não tiver problema de incontinência. Não levanta agora. Evita agora. Se conecta agora com aquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Nós estamos falando de uma passagem que nós já conhecemos. Quem já conhece essa passagem da Bíblia? Nós cantamos a respeito dessa passagem. A Aline Barros, ela grava um louvor que trata a respeito dessa narrativa. E o interessante é que a gente vai ver tantos detalhes. É uma passagem muito linda, porque ela destrava, ela traz, descortina tantos segredos que o Senhor Jesus quer falar conosco. Aquela casa de Lázaro e suas irmãs era uma casa que recebia Jesus não por uma necessidade. A casa de Lázaro era uma casa que Jesus gostava de estar. Era uma casa que Jesus tinha afinidade com aquela família. E nós vamos ver o seguinte: embora uma casa onde Jesus tenha prazer em estar, uma casa onde Jesus tenha afinidade e ama estar na presença dela, muitas vezes vai passar por enfermidades, muitas vezes vai passar por problemas, e muitas vezes, quem sabe, até vai passar por mortes. Então, a má notícia, o dia mau chegou na casa daquela família. E a gente vai achar interessante uma coisa. Quando Marta e Maria, então, estão diante do seu irmão com uma doença, que eu acredito ser muito grave, porque é tão grave que elas veem a necessidade de irem em busca de um auxílio, de um socorro de Jesus. Mas quando elas mandam, então, o portador levar a notícia que Lázaro está doente, embora o nome Lázaro fosse um nome comum para aquela época, elas fazem uma ressalva entre vírgulas. Elas dizem assim: olha, o teu amigo, a quem amas, está doente. Marta e Maria sabiam do amor que Jesus nutria por aquela família. E eu acredito que quando elas mandam a notícia que não era qualquer Lázaro, embora fosse um nome comum, mas era o Lázaro, amigo de Jesus. E não era só o Lázaro, o amigo de Jesus, mas era Lázaro, aquele a quem Jesus amava. Aquelas irmãs esperavam, quem sabe, que quando chegasse a notícia que o seu amigo, a quem ele amava, estava doente, logo Jesus pararia tudo o que ele estava fazendo. Logo ele viria a urgência com que aquelas irmãs estavam precisando de atendimento, que logo ele iria ao encontro delas. Mas para contrariar toda a expectativa que aquelas irmãs tinham, Jesus não vai ao encontro delas. Assim a notícia chega aos seus ouvidos. Ao primeiro momento, pode parecer que a falta de atitude, a falta de posicionamento de Jesus, em ter abandonado tudo e ir ao encontro do amigo a quem ele amava, pareceu, quem sabe, para aquelas mulheres, um ato de desconsideração, um ato de desdém. Quem sabe quando aquelas mulheres não esperaram que Jesus voltasse, o portador falou: olha, eu dei a notícia, mas por que ele não veio? Você fez questão de frisar que não era qualquer Lázaro, não era o Lázaro ali da venda da esquina, não era o Lázaro que vende charque ali no mercado. Eu fiz questão de dizer que era Lázaro, mas não era qualquer Lázaro, era um amigo. Sim, mas você fez questão de dizer que não era um amigo apenas, mas era aquele a quem Jesus amava. Sim, você deu um recado por completo? Dei. E por que Jesus não dá a urgência devida para aquela necessidade que para aquelas irmãs precisava que Jesus parasse tudo? E aquela falta de urgência de Jesus aparente levou elas a terem questionamentos, com quem sabe muitas aqui perguntam ao Senhor: Senhor, o Senhor não tem se importado, porque o Senhor não tem visto o que tem acontecido na minha vida? Por que o Senhor demora tanto? Eu vejo o Senhor agir muitas vezes na vida de fulano, na vida de ciclano. Eu vejo o Senhor agir, abençoar, quem sabe, pessoas que, ao meu ver, na minha ordem, não mereciam estar sendo abençoadas, mas ainda assim, o Senhor abençoa. E onde está o Senhor que não tem me abençoado? Onde está o Senhor que demorado diante daquilo que eu tenho feito e pedido para ti? Muitas vezes a demora de Jesus pode parecer para nós uma desconsideração, uma falta de amor. E Jesus parou, e não parou, e simplesmente continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. A urgência de Marta e Maria não tirou Jesus do lugar. E aquela doença agora, ela se agrava, ela evolui, e Lázaro agora chega à morte, chega a óbito. Não apenas chega a óbito, mas Lázaro, além de morrer, já foi sepultado.
Naquela época, as pessoas não eram enterradas como hoje, mas o corpo delas então era levados para um lugar chamado sepulcro, onde se colocava o corpo dentro do sepulcro, que era uma rocha, uma gruta, com uma abertura. Então depois se colocava-se o morto dentro do sepulcro, rolava-se uma pedra para imobilizar a entrada de qualquer pessoa. Quando as pessoas saíam do sepulcro, do lugar da morte, provavelmente elas não queriam voltar para aquele lugar nem tão cedo. Essa é a sensação que nós temos quando nós enterramos alguém. A gente não quer voltar para o cemitério nem tão cedo. Só que agora, quando Jesus finalmente chega a um momento que ele fala, vamos voltar para a Judeia agora, é necessário que eu volte para a Judeia, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Quando Jesus fala dorme, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Jesus fala, Lázaro dorme. E aí os discípulos falam, mas se ele dorme, ele está bem, né? Assim que a gente pensa quando alguém está se recuperando de uma enfermidade, repousa aí, está dormindo, não está sentindo dor. Mas quando Jesus fala que Lázaro dorme, é porque para Jesus, a dificuldade que ele tem de despertar alguém da morte vai ser a mesma que ele tem de despertar alguém de um sono. Não tem dificuldade alguma para Jesus. Se você tem dificuldade de acordar alguém, fala, fulano, acorda. Eu tenho 2 filhas, Rebeca e Giovana. Eu acordo as 2 na mesma hora, mas a Giovana fica lá na cama, fica se segurando. Meu filho, Giovana, vem tomar café. Mas o que Jesus está dizendo, olha, a dificuldade que eu tenho para acordar alguém de um sono da noite vai ser a mesma que eu tenho dificuldade para ressuscitar aquela pessoa. Porque a morte para mim não é empecilho, porque Jesus caminha no lugar da morte, Jesus caminha no vale da morte, e ele já provou que a morte para ele não é algo que vai prevalecer sobre ele, porque ele já venceu a morte. Aleluia! Então Jesus não fala, dorme. Sim, Jesus, ele dorme. Não, vocês não estão entendendo. O nosso amigo Lázaro morreu, mas Jesus, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o quê? Vai voltar para um lugar para morrer junto? Vamos morrer junto, então vamos. Quando Jesus agora chega lá em Betânia, Marta, que nós conhecemos um pouquinho da personalidade de Marta, ao ouvir falar que Jesus estava chegando ainda em Betânia, a casa estava cheia, porque era comum as pessoas ficarem dias chorando por um morto, era comum as pessoas ficarem consolando alguém. Então, quando Marta ouve, Jesus está chegando ainda no povoado de Betânia, eu vou ao encontro de Jesus. E uma das coisas que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, sobre essa palavra, 2 coisas que o Senhor me ministrou, a primeira eu vou compartilhar agora. Eu fiquei pensando, por que Jesus, sabendo que aquelas irmãs estavam lá chorando, sofrendo, e ele não vai até a casa delas para primeiro consolá-las? Por que Jesus não aparece naquela casa, que era uma casa familiar para ele? Que era uma casa que ele ia, gostava de tomar o seu café, gostava de comer o seu bolo, para nós é familiar. Por que Jesus, na hora da dor, ele se opôs a ir no lugar da casa, a ir na casa? Por que foi necessário aquela mulher sair da sua casa e ir ao encontro de Jesus? O Senhor ministrou no meu coração. Filha, há milagres que só vão acontecer no ambiente da dor. Há lugares que você vai entender como foram lugares da dor, mas é o lugar da dor onde eu desejo promover cura. É necessário que você saia de fato de casa. Você tenha esse posicionamento, Senhor, eu é quem preciso do Senhor. Eu não sei quantas pessoas precisaram nessa noite ser aduladas para estar aqui. Muitas vezes tem uma necessidade que as pessoas fiquem chamando, a gente chamando. Deixa eu falar uma coisa, a tua amiga não vai saber o nível de urgência do que você precisa. Quem tem que delimitar o nível de urgência de Jesus é você. Tem que chegar a um nível onde ninguém precisa mais ficar passando mensagem para você vir para um lugar onde Jesus está. Você que tem que desejar estar no lugar onde Jesus está. Aleluia. Você que tem que desejar sair da sua casa e dizer, eu vou ao encontro dele. Mas como? Já morreu, não interessa. Eu vou na fonte de vida. A fonte de vida pode mudar essa situação. Tem pessoas que estão com um pensamento equivocado. Eu vou para a igreja quando estiver tudo bem. Não, meu irmão. Igreja, olha, quando você estiver doente, você vai. Quando você estiver triste, você vai. Quando você estiver amargurado, você vai. Quando você estiver sem esperança, você vai. Por quê? Porque aqui está a fonte de vida, de esperança, de cura, de milagre.
seu amigo, porque ele era amigo daquela família. Ela não estava diante de um desconhecido e apenas um mestre, mas era alguém que sentava na mesa de Marta. Era alguém que Marta tinha o costume de receber na sua casa. E ela faz uma colocação: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Para Marta, Jesus tinha se atrasado. Jesus não só tinha se atrasado. Para Marta, Jesus estava diante de um cenário onde ele não poderia reverter. E Deus ministrou no meu coração: pare de limitar os meus milagres. Pare de achar que os meus milagres, eles são baseados na sua ótica. Se você está buscando ao Senhor aqui nessa noite para uma resposta, Jesus pode te dar a resposta, mas Ele é além da resposta. Se você está buscando nessa noite cura para alguma área da sua vida, Ele é a cura, mas Ele é além da cura. Quando nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, nós estamos limitando o poder que supera, que passa, que ultrapassa qualquer nível de limite que você possa determinar para Ele. Quando Marta fala: se o Senhor estivesse aqui, chegou tarde demais, Jesus. Havia um pensamento, a cultura judaica, eles eram muito místicos. E eles pensavam o seguinte, por isso que eles demoravam um pouco para enterrar o corpo. Até 3 dias os judeus acreditavam: a alma não se desprendeu ainda do corpo. Ou seja, se a pessoa ressuscita, pode ressuscitar no primeiro dia, pode ressuscitar no segundo. Isso era um pensamento judaico, místico. Pode ressuscitar até o 3º dia. Mas depois do 3º dia, o 4º dia a alma já abandonou o corpo. A possibilidade da pessoa ressuscitar depois do 4º dia é 0. Eu acho lindo, porque Jesus é aquele que esgota todas as possibilidades humanas, para que a gente entenda que foi milagre, para que a gente entenda que de fato não poderia ser qualquer outra fonte de ressurreição que não fosse a fonte da vida. Quando Jesus chega no 4º dia, para Marta: se o Senhor tivesse chegado até ontem, 3 dias, poderia ser que a alma voltasse para o corpo, mas hoje está demorando, acabou, não tem possibilidade. E aí agora Jesus fala: você não está entendendo, Marta. Eu tinha falado que não era para a morte, é para a vida. E Ele vai ressuscitar vocês, Senhor, que Ele vai ressuscitar. Quando todos ressuscitam. Não, Marta, você não está entendendo. Eu estou dizendo uma coisa, Marta: se você crer, você vai ver a glória do meu Pai manifesta. Agora faz o seguinte: tu vai voltar para casa e tu vai chamar a tua irmã. Para onde? Por que você não vai para a nossa casa? Não, porque lá não vai ser o lugar do milagre. O lugar do milagre é diferente onde foi o lugar da dor. O lugar do milagre é onde você passou os seus piores momentos. Eu vou levar você para o lugar do sepulcro, onde você não gostaria de voltar, para mostrar que ainda que esteja morto, pode voltar a viver. Ainda que esteja no cenário de morte, há a possibilidade de ter um lugar de vida no lugar de morte. Glória! E aí agora Marta volta para casa. Quando ela chama a sua irmã Maria, chega no ouvido de Maria e fala: Maria, Jesus está ali. A Bíblia diz que apressadamente Maria se levanta e vai ao encontro de Jesus. E a primeira colocação de Maria, coincidentemente, é igual à de Marta. Mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu fico imaginando o dilema que aquelas irmãs viveram nesses dias de luto. Eu fico imaginando quando elas iam dormir e conversando entre si, depois que haviam já sepultado o seu irmão Lázaro, e uma falando para a outra assim: mas Maria, eu estou tão decepcionada com Jesus. Quando Jesus chegava, eu preparava a melhor comida para ele. Eu colocava as melhores taças para Jesus. Eu tratava Jesus tão bem, eu arrumava a casa para receber Jesus. E Jesus não teve a consideração de chegar quando a gente pediu uma urgência. Quem sabe foi a única vez, Maria, que a gente precisou pedir algo para Jesus. E eu fico imaginando Maria. Tu tá assim, Maria, imagina eu. Que quando ele chegava, eu me prostrava aos pés dele para adorá-lo.
Você lembra, Marta, quando eu peguei o meu vaso de alabastro, que eu guardei para o dia do meu casamento, mas como eu entendi que eu estava diante do meu noivo, eu quebrei aquilo que era valioso para mim e me derramei aos pés de Jesus. Eu priorizei tanto a presença de Jesus, Marta. Eu mostrei tanto que naquele dia que ele chegou mais cedo na nossa casa, você estava lá cuidando das coisas, o que eu fiz? Eu deixei você. Me perdoe porque eu deixei você fazendo as coisas. Porque quando ele chegou, eu entendi, quando ele chegava, todas as outras coisas se tornavam secundárias, Marta. E Jesus não teve o amor que ele dizia ter em parar tudo para impedir a morte chegar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres. Há algumas situações que podem chegar à morte devido à ausência de Jesus. Mas eu quero dizer uma verdade. Todas as situações, elas recebem vida com a presença de Jesus. Aleluia! Algumas situações, elas podem morrer pela ausência de Jesus. Mas todas as situações, quando Jesus chega, vai receber vida. Quando Maria agora se lança novamente aos pés de Jesus, eu imagino que Jesus, olhando para Maria, e pensou assim, como ela me ama. Ainda na dor ela se joga aos meus pés. Ainda quando não tenho mais nada para dar aos seus olhos, ela continua priorizando a mim. E Jesus chorou. Mas naquela hora que Jesus chora, Jesus agora faz um pedido para elas. E Jesus a chama agora para ir para um lugar. Só que já pode vir, por favor, devagarinho. Lá em João 11:38, diz assim: então, novamente, Jesus, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Jesus esperou que aquelas duas irmãs estivessem diante dele para levá-las a um lugar que provavelmente elas não queriam mais voltar. Preste atenção aqui, por favor. Jesus, em alguns momentos, quando ele ressuscitou pessoas, ele escolheu outros cenários. Nós vamos conhecer uma passagem que é lá em Marcos 5, que um homem muito influente chamado Jairo, ele está com a sua filha doente em cima de uma cama. Aquele homem tinha uma urgência tão grande que ele vai ao encontro de Jesus. A gente conhece essa passagem mais ainda porque enquanto Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo, o que acontece? No meio do caminho havia uma mulher com uma outra urgência, que era a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. E Jairo tinha uma urgência. Sua filha estava terrivelmente adoecida em cima de uma cama, prestes a morrer. Mas quando Jesus está indo para a casa de Jairo, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue rouba a cena, toca em Jesus, é a única que chega sem pedir nada e ainda sai com alguma coisa de Jesus. Porque ela simplesmente toca em Jesus, porque ela crê que se apenas tocasse em Jesus, ela sairia de posse do seu milagre. Mas aí enquanto Jesus estava desenrolando aquele momento do milagre com aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, alguém chega para Jairo e fala: não perturba mais o mestre, pode apagar as luzes, porque já morreu, a sua filha já morreu. E Jesus fala a mesma coisa que ele falou em relação a Lázaro: ela não morreu, ela dorme. Quem sabe há pessoas aqui que estão declarando que algumas situações das suas vidas já morreram, e o Senhor te trouxe nessa noite para dizer: não morreu, só está adormecida, não morreu ainda. E se morreu, quando eu chego, precisa receber vida. Quando eu chego no cenário de morte para a vida. A Bíblia diz que ele vai até a casa de Jairo. E quando ele chega lá na casa de Jairo, haviam pessoas ali só esperando como espectadores. Deixa eu falar. Nessa noite pode ter dois tipos de pessoas: as que vão olhar e não vão crer, e as que vão receber e vão sair daqui de posse. Só que Jesus não opera em ambiente incrédulo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, tem um monte de gente só querendo olhar. Sim, ela só dorme. A menina está ficando verde.
Sai todo mundo que não crê. Eu não opero em ambiente de incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus entra no quarto daquela menina de 12 anos. Só deixa os pais dela para testemunhar o milagre de seus 3 filhos. A morte precisou recuar diante da presença de Deus que ama. Ele dá uma ordem: Talita cumi, cordeirinha, menina, levanta-te. Prontamente a menina ficou ressurreta. Jesus escolheu a casa de Jairo para promover a ressurreição. Há uma outra passagem que o Márcio pregou no domingo sobre uma viúva. A viúva de Naim, a mulher, tinha perdido tudo também. Perdido o marido, agora acabaram de perder o seu filho. Estava já no estifre, no caixão, sendo conduzido para o sepulcro. Jesus interrompe o funeral. Cancela o funeral, porque o menino vai receber vida agora. Recebe vida. E o menino se levantou. Quando Jesus chega, até sepultamento é cancelado, o velório é cancelado. Ele cancela o cortejo de morte. Mas Lázaro, não. Jesus não chegou quando Lázaro acabara de morrer como a filha de Jairo. Nem Jesus chegou quando estava no cortejo funeral. Não. Quando Jesus chega e fala: vamos para o sepulcro. Senhor. O Senhor me deu uma visão quando Ele me deu esse tema. O Senhor me mostrou como um cemitério. E o Senhor me mostrou mulheres às portas do cemitério. E se resistindo a entrar no cemitério, porque de fato, quem quer entrar em cemitério? Ninguém. Mas o Senhor falava: diga a elas que o cemitério representa áreas da vida delas que elas já consideram que morreram, mas elas precisam entrar. Porque quando elas entrarem, elas vão ver um outro cenário. Vão ver um cenário de vida. Agora elas precisam ir para o lugar da dor. Elas precisam ir para um lugar que elas consideram que não é lugar mais de milagre, que não é lugar mais de vida. E eu estou dizendo: quando você chegar nesse lugar, eu vou operar vida nesse lugar. Aleluia! Jesus chama aquelas irmãs para irem para o sepulcro. Uma delas diz assim: Senhor, já faz 4 dias, já fede. Eu fui pesquisar hoje. Você sabe em quantas horas um corpo ele começa a passar por um estado de decomposição? 18 horas. E você está pensando que são os animais externos, as moscas que começam a decompor? De dentro para fora. Quando Marta diz já fede, é porque aquele lugar ele já tinha outros mortos que eles passavam e sentiam mau cheiro. Há áreas que você vai dizendo para Deus assim: Senhor, não tem mais jeito. Já começou a ser corrompido, já começou a passar por estado de decomposição, Senhor. Se o Senhor tivesse vindo um pouquinho antes, quando eu orei para o Senhor naquela época, quando eu comuniquei com o Senhor, quem sabe o Senhor tinha revertido. Mas agora, quando tudo já está fedendo, quando tudo já não tem mais possibilidade, Senhor, o Senhor não pode mudar uma situação. O homem já está dentro do sepulcro. Deixa ficar no sepulcro, a gente vive a morte. O Senhor me trouxe nessa noite para te falar uma coisa. Deus vai trazer vida sobre o lugar que está morto. Há pessoas aqui que estão com áreas das suas vidas que estão mortas há alguns meses, algumas semanas. Mas há pessoas aqui que estão anos ainda sofrendo o mesmo luto e a mesma dor. E o Senhor está dizendo: pode estar fedendo, filha. Pode já ter passado pelo estado de decomposição. Quando eu chego e eu mandar sair para fora, vai sair, vai receber vida. Aleluia! Eu sou aquele que ainda que esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. O sepulcro sem Jesus é morte, mas o sepulcro com Jesus é ressurreição. O sepulcro pode representar para muitos aqui abandonos, perdas.
Quem sabe dentro desse sepulcro estão sepultadas pessoas que você não consegue mais se perdoar e que te magoaram. E você as assassinou para nunca mais voltar a se relacionar com elas. Mas o problema é que o morto ficou e você leva o morto todos os dias para sua casa. Porque você não consegue mais romper em áreas na sua vida, porque você continua estando no sepulcro. Há mulheres que não apenas enterraram pessoas, mas estão vivendo entre os sepulcros. Pela falta do perdão, pelas dores que viveram, pelas perdas, pelos abandonos, pelas rejeições. Mas o Senhor está exatamente querendo que você vá para esse lugar. Pastor, é necessário ir para o sepulcro? Jesus fala, vamos. É lá que eu vou operar o milagre. Porque Jesus poderia ter dado uma ordem, olha, diga lá que tire a pedra, porque quando eu chegar lá, ele já está de pé. Não. Onde for o lugar do teu trauma, mulher. Onde for o lugar da sua dor. Aonde for o lugar que você ficou dilacerado e você se sentiu aprisionada dentro do sepulcro. Onde você olha para um lado, olha para o outro e você não vê possibilidade de ressurreição. E o Senhor está falando nessa noite. Quando eu chegar, o ambiente muda. O lugar onde eu chego vai ter vida. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Só que, quando Jesus chama Lázaro para fora, todos que estavam ali só creram. Porque viram que Jesus podia dar ordem para a morte. Não sejamos nós aquelas que vamos ver Jesus ressuscitar hoje, nessa noite, porque Jesus vai fazer. Jesus não nos deu um tema como esse para a gente só conjecturar, não. Jesus possibilitou a gente viver nesses dias até quase morte, para Ele dizer, eu reverto o cenário de morte. Aleluia! Qual é a área da sua vida que já morreu? Qual é a área que você já sepultou e já fez e você não quer voltar? O Senhor está dizendo, volta para um lugar. Volta para um lugar, porque eu vou chegar, eu vou dar uma ordem e vai chegar vida nesse lugar. E vai chegar avivamento nesse lugar e eu vou ressuscitar nesse lugar. Eu queria que ele pudesse ficar de pé para cantar isso. A gente pudesse ficar de pé nesse momento, a gente vai tocar um louvor que vocês já cantaram juntos. Mas depois a gente vai ter um outro momento. Não sai não. Não sai não, porque ainda a obra está pela metade ainda. O Jesus de Marta, Maria e Lázaro está aqui nessa noite. Ele está aqui. Permaneça. Se você saiu da sua casa, se você aceitou um convite como esse, você foi desafiada para estar nesse lugar. Não saia sem ter áreas da sua vida onde Deus deseja operar nessa noite. Enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, fecha seus olhos. O Espírito Santo vai estar ministrando o seu coração, porque eu já posso ver. Eu já sinto o cheiro não de morte, mas agora de ressurreição. Aleluia. Mas enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, nós vamos ter um outro momento. E o Senhor vai operar a vida nesse lugar. Mas eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias